Olá, tudo bem? Sou Caio Dias, economista da XP Asset e vim comentar a última reunião do Copom. O Copom cortou o juro em 25 pontos base, levando a Selic de 10,75 para 10,5, mas a votação foi mais dividida do que o antecipado, com 4 diretores indicados pelo governo Lula votando por um corte de 50 pontos. O comunicado sinaliza um cenário externo mais adverso por conta da incerteza quanto ao início da flexibilização da política monetária nos Estados Unidos, e isso exige cautela dos países emergentes. Quanto ao cenário doméstico, do lado da atividade, o comitê notou que os últimos indicadores do mercado de trabalho seguem mais resilientes do que o antecipado. Do lado da inflação, apesar da desinflação no número cheio, as medidas de núcleo se situaram acima da meta estabelecida nas últimas divulgações. As projeções condicionais de inflação do Banco Central foram revisadas para cima, de 3,5% para 3,8% nesse ano e de 3,2% para 3,3% para 2025, conforme era esperado pelo mercado, sendo que 2025 passa agora a ser o horizonte relevante da política monetária. O balanço de riscos segue simétrico, com riscos em ambas as direções para o cenário de inflação do Banco Central. Mas o comitê afirmou de maneira unânime que a conjuntura deve se manter mais incerta, exigindo uma cautela maior na condução da política monetária. O Copom não deu grandes sinalizações para a próxima reunião, ao contrário do que ele vinha fazendo, afirmando que a extensão, ou seja, a quantidade, e a adequação, ou seja, a necessidade de ajustes na taxa de juros, vai ser ditada pelo compromisso com a convergência de inflação à meta. Então, dado que as expectativas de inflação devem continuar se deteriorando no curto prazo, nós passamos a trabalhar com uma Selic terminal de 10%, mas com um viés altista. Devemos ter maiores sinalizações com a divulgação da ata na próxima semana. Por enquanto é isso. Obrigado, pessoal. Olá pessoal, boa noite a todos. Falando aqui com vocês é o Thales Maion, da área de Economia Internacional aqui da XP Asset. Vou comentar com vocês sobre a reunião da semana passada do FONC. O FONC manteve o corredor da Fed Funds Rate, a taxa de juros da economia americana, em 5,25 com 5,5, patamar que vigora desde julho do ano passado. O FONC também optou pela redução do ritmo de redução de balanço do Banco Central, conforme já amplamente sinalizado anteriormente pela autoridade monetária e conforme esperado pelo mercado, com o ritmo de maturação das treasuries passando de 60 bilhões por mês para 25 bilhões por mês. Com relação ao comunicado da reunião, nós tivemos uma alteração na margem mais hawkish, que foi o FONC reconhecendo a falta de progresso no processo desinflacionário nos últimos meses, reconhecendo os dados piores de inflação ali de janeiro, fevereiro e março. E na coletiva de imprensa, o chairman Jerome Powell também reconheceu esse fato, que levou à postura de que o FONC hoje tem uma menor confiança de qual vai ser o timing efetivo do início do processo de queda de juros. Inclusive, no início da coletiva de imprensa, o chairman Jerome Powell sempre leu um textinho já pré-preparado. Nesse textinho, anteriormente, ele dizia que cortes eram prováveis this year, ou seja, este ano. Dessa vez ele não repetiu mais a expressão. Isso não quer dizer que o FONC já tomou a decisão de não cortar este ano, apenas que a confiança é menor do que anteriormente e, portanto, o FONC não mais se sente confortável em explicitar já essa comunicação. A gente teve também uma grande apreensão do mercado para essa coletiva de imprensa do chairman Jerome Powell, se ele reabriria, em meio aos dados de inflação piores e a economia ainda muito resiliente, se ele reabriria a discussão de uma eventual até alta de juro. No entanto, o chairman Jerome Powell foi bastante taxativo de que, na visão do FONC, a taxa atual em 5,25 com 5,5 é sim restritiva, citou vários dados da economia, as vagas em aberto em queda, quits rate no nível pré-pandemia até um pouco abaixo, higher rate também. Citou vários dados ali, expectativas de inflação ancoradas, que sugerem, na visão do FONC, que o nível atual de juro é suficiente para a convergência da inflação no médio prazo. Tá? De novo, no médio prazo, over time, não necessariamente já neste ano, mas no médio prazo, o nível atual de juro é suficiente para levar a inflação de volta à meta. Então, o FONC não vê a necessidade de reabrir, eventualmente, o discurso ou a discussão de alta de juro, apenas a prescrição de pólice adequada seria manter no atual nível por mais tempo para garantir essa convergência. De lá para cá, a gente teve também a divulgação do payroll. O payroll acabou indo um pouco mais tranquilo do que o mercado esperava, tá? Ainda uma geração de empregos muito sólida, na casa de 170 mil empregos no mês de abril. No entanto, o mercado esperava 240 mil, então foi um número um pouco abaixo do esperado pelo mercado, e também veio acompanhado de um número de reajustes salariais também abaixo do que o mercado
antecipava. Então, esse discurso um pouco mais tranquilo do Powell em não reabrir uma eventual discussão de alta e o payroll um pouquinho mais tranquilo do que o mercado antecipava, ajudaram a acalmar um pouco, a diminuir esse risco de cauda que vinha se abrindo conforme a economia americana se mostrava muito forte e os dados de inflação surpreendiam para cima. Então, acho que esse é o destaque que eu queria dar para vocês, pessoal. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo e até a próxima.